Opa, boa noite, gente. Como é que vão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Deixa eu só dar uma checadazinha para a gente começar a conversar. Eu estou sempre entrando uns 4 minutos antes para poder checar tudo, ver se está tudo certinho. E aí a gente começa a conversar, tá certo? Deixa eu só ver se está funcionando tudo aqui, né? Sempre essa checagem é importante, porque na verdade, é importante para que a gente entenda se está realmente tudo funcionando direitinho, né? Checar tudo, ver se Opa, tá tudo pronto, tá, certinho. olha, tudo que eu estava imaginando está sendo. Vamos lá. Então, vamos conversar, vamos bater um papo sobre espiritualidade hoje. Hoje eu coloquei um tema bem desafiador, que são as minhas experiências espirituais. E eu costumo sempre dizer que é aquela história. Embora eu tenha 33 anos de espiritismo, primeiro eu tenho uma vida de 54 anos, né? Então é muito chão, muita coisa que eu vivenciei durante todos esses anos, né? Deixa eu só compartilhar aqui a minha live com o pessoal. Deixa eu só dar uma olhadazinha aqui para ver como é que eu faço aqui para compartilhar. Eu ainda estou bem enrolado nesse negócio, sabe? Mas é como é normal, né? A gente, a gente começa uma coisa nova, geralmente a gente fica sempre dando uma enroladazinha. Não novo em lives, né? Porque as lives já faz um bocado de tempo que eu trabalho com elas, essa coisa toda. Mas é com esse aplicativo StreamYard, com a live passando, pronto, Josiane já está aí. Oi, Josiane, boa noite, querido, tudo bem? Não com as lives normais, né? Mas as lives normais que eu fazia através do celular e tal. Mas com essas lives através do StreamYard, sempre tem um problemazinho que surge, uma coisinha que rola aí. E eu sempre dou uma checada para ver se está tudo certo, se o som está funcionando, se as pessoas estão ouvindo, se está tudo bem. Então, se tiver qualquer problema aí, gente, vocês podem levantar a mão aí, falar, dizer o que está acontecendo. Uma outra coisa é o seguinte, vocês podem perguntar, gente, olha, a live é exatamente para isso, é para que a gente tire algumas dúvidas e tal. Hoje, naturalmente, vai ser assim, ó, eu relato uma experiência pessoal, uma experiência minha de uma vida inteira, uma vida que foi vivida entre dois polos, né, polos extremamente opostos, e que há pouco tempo atrás eu decidi fazer algumas mudanças, né, algumas mudanças fundamentais na minha vida. Quem viu hoje o meu perfil observou que eu fiz um texto, eu escrevi um texto sobre as minhas experiências de 3 anos para cá, a minha mudança de vida, as mudanças que eu promovi internamente e que refletiram externamente em tudo, né? Fisicamente, também no meu trabalho, no relacionamento com as pessoas, tudo modificou muito, né? E essas experiências espirituais, elas foram bastante ricas desde cedo. Eu tive experiências espirituais desde cedo e eu não estou aqui, gente, para dizer que fui um sofredor. Eu não gosto muito desse pieguismo, dessa coisinha de dizer, ah, não, porque eu estou sofrendo muito, estou triste, né? Não, todas as experiências comigo, eu acho que foram extremamente válidas. Eu vivenciei, nesses 54 anos de vida, coisas fantásticas, né? Que todos nós vivenciamos. E as experiências espirituais, não só fui eu que vivenciei. Eu acho que todo ser humano que está encarnado, todo ser humano que está aqui na Terra, nesse planetinha azul, maravilhoso, cheio de paradoxos, né? Cheio de contrários, cheio de contradições, teve a sua experiência, tem a sua experiência durante a vida inteira. Lógico, alguns preferem se iludir, alguns preferem ficar neutros nas experiências que vivenciam, muitas vezes não aproveitam essas experiências, deixam elas passarem, né? O que é um grande desperdício de tempo e de evolução, porque quando a gente desperdiça esse tempo, veja, tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer, assim,
Nesses meus 54 anos, embora eu tenha passado por muitos perrengues e tenha me desconectado muito da espiritualidade, as outras experiências também foram espirituais. As experiências espirituais, elas não se restringem apenas a quando você se conscientiza. Eu não gosto muito dessa coisa, tá certo, gente? Eu vou passar até uns slides para vocês, já já vou começar a fazer a apresentação dos slides, e vocês vão ver assim, tem assim uma coisa que Kardec colocou no seu Evangelho segundo o Espiritismo, não me recordo da página, mas são as últimas páginas, e ele fala sobre o homem de bem. E tem alguns tópicos do homem de bem. E eu costumo sempre dizer assim, meu Deus, quem dera que eu pudesse dizer, bater no peito e dizer, puxa vida, eu cumpro com pelo menos um terço disso tudo aí que está falando sobre o homem de bem. Eu gostaria muito, muito mesmo de ser um ser humano bem melhor do que eu sou e ter sido um ser humano muito melhor do que eu fui. Mas a gente pode ficar se preocupando com esse passado que não pode ser mudado, ou a gente tem que começar a partir de agora. Chico Xavier tem uma frase dele, que eu não sei bem se é dele ou se foi de Emmanuel, que diz assim, ninguém pode voltar ao passado e mudar o que viveu, né? Mudar as coisas do passado. Mas todo mundo pode começar agora e começar uma nova vida, começar um novo futuro, uma nova forma de viver. E é nesse princípio que a gente deve se manter. Porque o Buda também dizia uma coisa que é fantástica. Ele dizia que isso 500 anos antes de Cristo, tá, gente? Veja como o cara tinha uma sabedoria fantástica, fabulosa. Ele dizia o seguinte, que nós vivemos cerca de 75% no passado, apenas 20% no futuro e apenas 5% no presente. O que significa dizer que a gente perde muito tempo, né? Pensando em coisas que já foram, pensando em coisas que não vão voltar atrás, imaginando as coisas que nós fizemos de bom e de ruim, as coisas que fizemos de boas, geralmente são colocadas num patamar de saudosismo muito grande, como se, ai meu Deus, o tempo não volta atrás, eu era feliz e não sabia, etc. Gente, nós somos felizes agora. Se a gente não aproveitar o tempo de agora, o ontem já foi, não tem mais como tu voltar atrás. Então não adianta saudosismo, não adianta ficar imaginando, ai meu Deus, como era bom quando eu era jovem. Você agora é velho, tá? Ou velha. Tá? E é muito bom ser velho e ser velha, porque o contrário é uma opção péssima, que é desencarnar, tá certo? E não que seja ruim desencarnar, mas o bom é desencarnar no tempo certo. E qual é o tempo certo, Wagner? Não se sabe. Às vezes é jovem mesmo, porque a tua programação espiritual era para aquele momento, era para aquela quantidade de tempo. E fim de papo. A gente não tem que estar se lamentando muito nem no passado, nem ficar esperando um futuro que talvez não venha. Eu vejo gente que vem aqui no nosso SEC e invariavelmente estão depressivas, ansiosas, com problemas na cabeça, com problemas. Ah, meu Deus do céu, porque amanhã ainda não chegou. Né? Nesse momento mesmo de pandemia que nós estamos vivendo, tem muita gente aí pirando na batatinha, né? Entrando aí em piripaque e imaginando o que vai ser depois. O que vai ser depois não, moço. Você precisa viver o agora. Não adianta você viver um futuro que nem chegou, né? Você precisa viver esse presente, e esse presente agora está nos dando lições assim preciosíssimas, e a gente precisa aproveitar essas lições. Nós precisamos aproveitar as lições. As minhas experiências espirituais foram várias, porque desde criança eu tenho um contato. Essa semana passada, me parece, eu conversando com mamãe e me lembrando junto com ela, eu fui lá para relatar algumas coisas, algumas mensagens que papai tinha passado, já passou, né? Que é uma outra questão espírita, né? Que é muito conectada ao tradicionalismo espírita. Como seu pai já se comunicou com apenas 60 dias de desencarne, né? Existe um período de adaptação. Para quem, cara pálida? Os espíritos se comunicam na hora que querem, isso é padronagem, isso é dogma espírita, né? Dogma espírita tem um bocado de dogma espírita, que muita gente diz que, não, o espiritismo não tem dogmas, não tem sacerdotes, não tem anjo, não tem santos, tem tudo isso, tá certo? Tem tudo isso. E nada disso está errado.
tá tudo certo, tá tudo certo. Mas existem alguns dogmas que precisam ser combatidos, porque não fazem parte da verdade. O próprio Kardec, quando começou a codificar a doutrina em 1855, e depois, quando publicou o Livro dos Espíritos, trouxe uma diversidade muito grande de realidades diferenciadas. E quando a gente fala, tem certas coisas dentro do espiritismo, não quer ver uma coisa, não, fulano de tal está pagando, está espiando, ou está em provas, ou está provando, passando por uma provação, quando está passando por algum problema. Todo suicida é um devedor e vai sofrer no vale das sombras. É uma outra verdade que se coloca como se fosse em conteste, e não é em conteste. Isso depende de caso a caso, cada caso é um caso diferente. Nós temos presenciado, por isso essas experiências são tão interessantes, são tão enriquecedoras. Quando a gente passa uma experiência vivenciando ela e observando a verdade de forma objetiva, sem colocar assim fantasias no meio, sem colocar dogmas no meio, sem ficar seguindo uma verdade inconteste, que é uma verdade incontestável, que é não, a verdade espírita é essa. Poxa vida, existe a tua verdade, o que é que você está sentindo, né? Então, várias coisas aconteceram. Eu era muito pequeno, muito criança, e quer ver um outro quase que dogma espírita, é muito interessante, né? Crianças não são envolvidas no processo mediúnico, porque a espiritualidade as poupa. Poupa? Eu mesmo não fui poupado nadinha, tá certo? Eu falo por experiência própria, porque eu não fui poupado mesmo, tá? Eu lutava com monstros, eu via espíritos, eu via entidades terríveis na minha frente, até hoje eu me lembro da cara delas. Tá? Aquilo ali não é uma experiência mediúnica, é porque eu era doido, talvez até seja, né? Eu fico me olhando no espelho às vezes, dizendo assim, com essas experiências todas que eu vivi, eu acho que eu sou meio maluco mesmo, tá? Mas, poxa vida, você quer me dizer que eu não vivenciei aquilo, porque você está dizendo que o padrão não é esse? Né? Quer ver uma outra coisa? Não, como é, o ser, o espírito se concretiza a sua reencarnação aos 7 ou 8 anos de idade. Também não se sabe. O mundo espiritual é muito diverso. A gente estava conversando na outra live sobre isso e foi uma questão muito interessante, porque eu coloquei uma coisa que até Fábio falou também na live que nós fizemos juntos, e naquela entrevista que eu estava fazendo a ele saiu com uma observação muito interessante, e a observação foi a seguinte, muito simples. Ele disse o seguinte, que sabemos apenas 10% do mundo espiritual, e olhe lá, nós temos assim, é muito raro quem sabe mais do que 10% do mundo espiritual, quem tem um conhecimento de mais do que 10%. Com todos esses livros publicados, psicografias, canalizações, coisas, sei lá, detalhes que Kardec colocou no próprio fundamento da doutrina, sabemos muito pouco da doutrina espírita, gente. Sabemos muito pouco do mundo espiritual, da doutrina espírita até está lá, está tudo na doutrina. Tá? Tem os livros fundamentais da doutrina espírita, que são fantásticos, maravilhosos, aliás, uma grande base para todo mundo começar. Mas não só fique na base, não. Amplie seus conhecimentos, aumente seus conhecimentos, que é esse relato que eu quero fazer para vocês. Então, desde criança, eu tive sensações, emoções, vivências muito, muito intensas. E sempre me achei um estranho ninho miserável. Né? Eu sentia aquelas descompensações quando eu ia nos locais não queria ficar. Não era uma criatura considerada normal naquela época, né? Porque o menino normal estava quebrando tudo, brigando na rua e tal. Não que eu não vivenciei isso. Eu vivi muito essa questão, mas muito menos do que muitos meninos por aí, muitas crianças por aí daquela época. Eu era uma criança mais concentrada, né? Embora era aquele menino chatinho, aquele menino que não gostava de tirar foto, eu acho que eu tinha medo de que roubassem minha alma, porque eu sempre detestei tirar foto. Que coisa incrível, né? Hoje em dia eu adoro tirar foto, é bom demais tirar foto. Mas naquela época eu detestava tirar foto, né? Eu acho que eu tinha a impressão que iam me capturar ali e me levar para o plano espiritual. E foram experiências assim muito fortes. Logo criança, eu me lembro que eu entrava nos quartos dos meus pais,
com medo, porque eu tinha sonambulismo e tal, e eu saía de noite e era incrível, né? Porque eu andava por dentro de casa não de olhos abertos, eu andava de olhos fechados, não batia em uma parede e saía, quer dizer, eram os olhos do espírito mesmo, não batia em parede, não batia em nada, e saía andando por dentro de casa. E conversando com os espíritos, né? Batalhando com eles e tal, e era uma agonia muito grande. Eu entrava no quarto de mamãe e de papai ficava aborrecido e tal. Era uma coisa terrível, terrível mesmo. E aí eu fui levado para naquela época, um psiquiatra muito famoso, doutor Zaldo Rocha, lá no Recife. Eu até já relatei isso aqui para vocês, até nas últimas palestras, nos últimos contatos que eu tive com vocês. Então eu fui para esse doutor Zaldo Rocha. Doutor Zaldo Rocha recomendou à mamãe que fosse pesquisar uma clínica, um local para me deixar. E ela disse que quando chegou lá, sabe, era menino batendo nas coisas, subindo, os meninos já totalmente alucinados, totalmente, sei lá, transtornados, mudados. E ela disse que não ia me deixar lá e tirou de lá. Mas continuaram os problemas, tive problemas na adolescência. E depois as minhas vivências foram se intensificando. Quando chegou na adolescência, eu me casei praticamente com a primeira namorada que eu tinha tido, né? Tive namoricos, mas casei com a primeira namorada que eu tinha tido, que é a mãe do meu filho mais velho, de 37 anos de idade, Wagner Júnior. E quando eu casei com ela, lógico, eu era um menino, uma criança. Wagner Júnior foi criado lá na nossa casa, na casa de papai e mamãe. Papai e mamãe acolheram eles. Naquela época, a Cátia não tinha condições de cuidar de Wagner Júnior, a mãe dele não tinha condições. E eu vivenciei uma juventude assim, tentando tirar o atraso, tá entendendo? Porque tinha começado muito cedo, tinha me casado muito cedo, tinha começado a trabalhar muito cedo, tudo foi muito cedo na minha vida. Eu estou aqui torcendo para não morrer cedo, né? Porque diz que quando tudo é muito cedo, o cara pode morrer cedo, desencarnar cedo. Eu já estou com mais da metade do tempo de vida, que é normal para qualquer ser humano, então já tá beleza, tá tudo tranquilo, tá certo? Não estou com vontade de ir, não, mas tá tranquilo, né? Então eu me lembro que eu tentei tirar o atraso. E foi nessa época, mais ou menos na década de 80, que eu conheci o Espiritismo, né? Foi em 1985, 86, 87 eu já estava no movimento espírita. Entrei no movimento espírita porque, na realidade, comecei a procurar muito. Eu fui em igrejas evangélicas na época, frequentava a igreja católica, não gostava do perfil, frequentei a igreja protestante, fui nas igrejas evangélicas também, não gostei da forma como eles conduziam as coisas, aquilo não me fazia bem, e eu tinha vários questionamentos dentro de mim e continuava a ter visões, né? Eu via espíritos no meu quarto, eu sentia, escutava palavrões, escutava barulhos, né? Meu ouvido nunca deixou de zunir, muita gente está dizendo assim, não, meu ouvido sempre está zunindo ultimamente, o meu nunca deixou de zunir, o meu nunca deixou de fazer barulho, nunca deixou de ter essa vibração, eu sempre tive esse negócio. Né? E isso foi se intensificando, eu comecei aí alguém, eu não sei quem foi, não sei se foi meu tio Bacelar, marido de tia Ivone, que morava vizinho lá de casa, né? Uma casa grande, que ele morava vizinho colado à minha casa, nessa época de 17, 18 anos de idade, que me entregou um livro espírita, né? E disse assim, ó, dá uma lida. Aí eu comecei a ler e comecei a me encontrar ali. Eu digo, pô, que coisa maravilhosa, né? Como é bom você ver alguma coisa, ou então ler alguma coisa que você se identifica com ela. E você diz assim, puxa vida, isso aí responde um monte de coisa que eu me pergunto. E o incrível é o seguinte, ele me deu, não foi primeiro o livro dos espíritos, foi primeiro o livro dos médiuns. Veja a complexidade, né? Por quê? Porque como eu estava tendo reações mediúnicas e tal, vendo, escutando, desde cedo que acontecia isso comigo, eu, poxa vida, na realidade, o que eu queria era resolver o problema, como a maioria das pessoas, né? Quando você tem qualquer problema mediúnico, quando você vê espíritos, quando você passa por qualquer coisa desse tipo aí, vem a dor, que é a dor da dúvida, a dor do desconhecimento, a dor. Por isso que quando a gente deseja luz ao outro, não é luz, não seja divino, seja de luz, luz é de lucidez, tá? De conhecimento.
Eu desejo sempre esse conhecimento, porque quanto mais a gente conhece, tem parâmetros para fazer comparação, quando a gente estuda algo, quando a gente desconhece alguma coisa, a gente entra na ignorância, não consegue ver. Então a gente não tem luz, a gente não tem lucidez, a gente não tem pé no chão em todo o propósito. E quando a gente começa a descortinar, poxa, vem um mundo de opções em nossa frente, né? Vem um mundo de opções de coisas novas, de ideias novas, de parâmetros novos para a nossa vida. E eu comecei a estudar primeiro o livro dos médiuns, depois o livro dos espíritos, e comecei a engolir a codificação espírita, e perto lá de casa, né, que ainda é perto dessa casa minha aqui, tinha a AME, que é a Associação Municipal Espírita, na época do seu Luiz de Freitas, comandava a AME, era presidente da AME, Mário Lacerda era o vice-presidente da AME, e hoje Mário é presidente da AME, o eterno presidente da AME. Depois que o doutor Luiz de Freitas desencarnou, eu acho que ele nunca deixou de ser o presidente da AME. Mas, bom, ali eu me encontrei muito, porque, poxa, ali eu entrei nos estudos mediúnicos, né, nas reuniões mediúnicas, e aí já comecei a ter o contato diretamente com os espíritos. Me lembro de vários casos espirituais que eu passei por lá, foram coisas assim impressionantes que eu vivenciei. Por exemplo, no dia de janeiro, que papai viajava para Pitimbu junto com a mamãe e os meus irmãos, eu fiquei em casa, e eu me lembro que assistindo televisão sozinho, né? Primeiro eu fui para a reunião espírita, era numa quarta-feira, inclusive, né? Era numa quarta-feira, me lembro até hoje. E na reunião mediúnica, eu me lembro que, eu me lembro que um irmãozinho lá existiu uma comunicação, né, e o irmãozinho começou a esbravejar e a dizer coisas comigo, né, a me esculhambar, a dizer coisas e tal, e eu olhando para ele, muito impressionado. Aquelas eram as minhas primeiras impressões sobre uma psicofonia, sobre o que os irmãos umbandistas chamam de incorporação. Os irmãos espíritas também chamam de incorporação, né? Alguns chamam de incorporação. E existe uma diferenciação da incorporação para a psicofonia, né? A incorporação, o médio de incorporação, ele é praticamente possuído pelo espírito, possuído em bom sentido, não na obsessão possessiva, né? Mas ele é possuído porque todas as características do espírito se configuram no médium. E a psicofonia, não. A psicofonia pode ser mental. Hoje, eu até vendo uma aula do Fábio, de apometria, muito interessante, que ele citou uma coisa que é muito verdadeira, né? As mediunidades, a gente aprendeu que, assim, tem mediunidade de clareaudiência, clarevidência, psicografia, né, psicofonia e etc. E a gente acha que é só um tipo em cada tipo desse. Não. Em cada tipo desse tem vários tipos. Por exemplo, a psicografia, né? Na psicografia você tem assim a psicografia mecânica, semimecânica e a psicografia intuitiva, tá certo? Além de outros tipos de psicografia que a gente não sabe. Existe até a escrita direta, né? Os espíritos pegam uma caneta sozinho e escrevem num papel. Muitas vezes você pega, fecha dentro de uma caixa de madeira, tranca com cadeado, coloca papel e caneta dentro da caixa e os espíritos escrevem ali dentro, a escrita direta. E que não é psicografia, porque não tem a intervenção, quer dizer, tem a intervenção do médico, porque o médico está doando ectoplasma, e ali vai acontecer o fenômeno, né? E quando você abre a caixa, está tudo escrito, o papel está escrito, né? Isso foi detectado desde a época de Kardec, esse tipo de mediunidade, uma coisa fantástica, de fenômeno mediúnico, né? Fantástica. Mas na época, quando esse espírito veio, que veio através de uma irmã, até de uma moça, a moça falou com voz grossa, tá certo? A moça se descaracterizou, ela era baixinha, parecia que tinha 2 metros de altura. O tamanho dela avolumou-se, um negócio impressionante que, lógico, eu fiquei impressionadíssimo e tal, mas para dar um de machão, né, para dar um de brabo ali naquele momento, aí eu dei uma risadinha com alguma coisa que ele tinha dito a mim, assim,
violentamente. E eu sei lá, eu acho que no momento eu pensei assim, eu quero ver, né? Então, é como se eu estivesse desafiando o espírito, né? E aí, naquele momento, gente, o espírito se recolheu, porque dialogaram com ele começou a conversar e tal. Algumas pessoas estão aqui, deixa eu só registrar a presença de Etienne, de Josiane, de Flaviana, de Jussedi, de Josiane Gomes e Joseane Sabino, né? Iara Bezerra, né? Por enquanto só. Tá? E outras pessoas assistindo que ainda não registraram a presença aí. Mas, bom, gente, aí muito interessante, que aí ele me esculhambou, disse um monte de coisa e eu meio que dei uma risadinha irônica. Foi mais uma risada nervosa do que irônica, né? Eu fiquei com medo miserável ali naquele momento. Você imagina, um cara que não tem conhecimento da doutrina, não tem conhecimento da mediunidade e dá de cara com um fenômeno como aquele, já nas primeiras reuniões. Mas, para mim, tudo sempre foi desse jeito. Agora mesmo, eu estou vivenciando uma outra experiência muito intensa, que é a experiência das reuniões mediúnicas com apometria, do tratamento de obsessões complexas com apometria online. Pô, é muito bacana isso, cara. Assim, a espiritualidade se manifesta de formas tão diversas. E nesse momento maravilhoso que nós estamos passando, que eu considero maravilhoso, né? Muita gente vai dizer aí, tá doido, cara, a gente tá aí numa crise miserável, então tu tá dizendo que o momento é maravilhoso. Para mim é maravilhoso. Eu estou aprendendo muitas coisas com esse momento, né? Eu nunca estudei tanto, eu nunca me concentrei tanto, eu nunca tive tanta atenção a mim, eu nunca tive tanta atenção à minha família. Então é um momento espiritual muito importante para mim, muito importante. E aí eu achei muito interessante, muito curioso, porque nesse estudo de apometria, né, eu percebi algumas nuances dos espíritos, né? Alguns detalhes espirituais muito, mas muito curiosos. E comecei a acompanhar assim o tipo de mediunidade, os tipos de mediunidades que existem, e um desses tipos de mediunidade é a forma de se comunicar, né, me impressionou bastante, porque existe aquela coisa da psicografia ou da percepção distante através do desdobramento. Então, é um negócio fabuloso. Então, eu estou tendo assim, experiências maravilhosas. Mas eu me lembro que na época eu, extremamente espantado, fui embora para casa. Quando me tranquei em casa, estava sozinho. Era uma casa nova que o papai tinha terminado de construir, uma casa que tinha uma piscina embaixo. E a casa era muito grande e eu estava sozinho na casa, gente. Vê só, a pessoa sair de uma reunião mediúnica, ser ameaçado por um espírito. E tá naquela situação, na casa. Eu estava na parte de cima, tinha colocado o alarme embaixo da casa todinho e fiquei em cima. E comecei a assistir televisão, né? Comecei a assistir televisão. Aí eu sempre fazia o seguinte, com medo, né, de ladrão, de assalto, de que alguém invadisse a casa, eu sozinho na casa, eu coloquei umas almofadas no chão e tinha aqueles bancos, eu acho que vocês devem, não sei se na casa de vocês já teve isso, ou em algum local que vocês já foram, já viram isso. A casa tinha ao redor dessa sala um banco de alvenaria cheio de almofadas, daquelas que são encaixáveis, né? Uma almofada encaixável na outra, um encosto com a parte do assento. E eu botava a parte do assento, que era maior, no chão, cobria e dormia na sala, porque não tinha um colchãozinho daquele pequeno. Eu colocava um colchão enganchado no outro. E deixava as outras almofadas assim. Não tinha vento, não tinha nada, as janelas trancadas. Eu com medo, né? Naturalmente, eu com medo de assaltante, com medo de alguma coisa e tal. E aí, nesse dia, quando eu cheguei em casa, preparei as almofadas no chão, cobri o lençol, coloquei os travesseiros, e aí liguei a televisão. Aí, primeiro, uma almofada caiu. Né? Ela fez puf. Eu digo, não, eu coloquei ela mal colocada e ela apenas virou. Aí a outra almofada, puf, caiu também. Eu digo, meu Deus, o que foi isso? Aí já fiquei em alerta. Mas aí eu dei um risinho. Mas para que eu fui rir, né? Caíram todas as almofadas que estavam no sofá, juntas no chão.
brum, como se alguém tivesse pego todas elas ao mesmo tempo que tivesse empurrado no chão. Imagina, né, que eu não dormi naquela noite, isso com certeza você já deve imaginar. Bom, para obliterar e para vetar essas minhas sensações mediúnicas, eu ao mesmo tempo estava no espiritismo, ao mesmo tempo eu não queria assumir aquilo lá. Eu achava que eu era muito novo, muito jovem para abrir mão de tudo, e inclusive para determinar em minha vida uma coisa que dentro do espiritismo se diz muito, que é exatamente a reforma íntima. O que é essa reforma íntima, né? Mudar determinados comportamentos e tal. Para mim, mudar esses comportamentos significava deixar de beber, ter uma vida muito mais regrada e tal. Um cara de 19 anos de idade. 19 anos de idade. A gente há de convir que não é uma coisa muito fácil. Eu quero assim acreditar e torço muito para que todos os amigos que estão me assistindo e que tenham idade pequena, pouca, se conscientizem logo, porque eu perdi muito tempo pensando nisso, né, sem querer assumir as minhas responsabilidades espirituais, as minhas experiências e as minhas vivências mediúnicas. E isso naturalmente, afetou muito, mas muito mesmo a minha vida. Né? Eu me tornei uma pessoa muito fútil porque eu tentei fugir. O que a maioria das pessoas fazem. Né? Eu já tive várias pessoas na minha companhia fazendo contato comigo, e essas pessoas que têm contato comigo, que são médiums, elas geralmente relatam um sofrimento muito grande, lógico, porque os espíritos começam a falar com elas não conhecem, muitas vezes são de orientações religiosas diferentes, têm uma filosofia de vida diferente, compreendem diferentemente os posicionamentos religiosos, ainda acreditam em culpa, acreditam nisso, acreditam naquilo, acreditam no que, as religiões não autônomas impõem, né? Existem dois tipos de fé, gente. É a fé autônoma e a fé heterônoma. A fé heterônoma é quando eu acredito em tudo que o outro diz a mim que é. Eu acredito porque o outro disse, eu acredito porque o outro impôs isso a mim. E aí, é lógico, eu acredito em dogmas, né? Eu acredito em verdades já pré-fabricadas. Pré-fabricadas para agradar uns, para controlar outros, para meter medo em outros. E muita gente acredita nessas verdades. E fé autônoma, o que é uma fé autônoma? Fé autônoma é aquela que a gente acredita porque estuda, acredita porque raciocina, acredita porque observa. São dois tipos de fé que é muito importante a gente entender. A fé autônoma, que é essa que a gente tem porque observa, porque olha, porque presta atenção, e a fé heterônoma. A fé heterônoma é aquela que os outros nos dizem e nós compramos sem discutir, sem olhar se são verdades verdadeiras, né? Eu costumo dizer de forma até repetitiva, verdade verdadeira ou uma verdade mentirosa, uma verdade ou uma inverdade. Porque é o seguinte, também faz parte de você fazer essas análises espirituais ao seu respeito e a respeito do que, o que as outras pessoas vão dizer a mim. E aí eu me lembro daquela época que eu não quis assumir. E o que foi que eu fiz? Era espírita, mas ao mesmo tempo, poxa, namorador estava ali, né? Porque eu já tinha me separado da minha esposa, Wagner Júnior estava morando na minha casa, porque ela não tinha condições de ficar com ele, e eu comecei a namorar e não parava de namorar, era uma namorada atrás da outra, parecia que eu queria tirar o atraso, e ao mesmo tempo usando muito álcool, né? Bebendo demais. A minha família sempre foi aquela família que gostou muito dessas farrinhas, né? É cerveja todo final de semana, é bebida, sempre as nossas reuniões familiares sempre foram regadas de álcool. Eu me lembro até que esse mesmo meu tio Bacelar, que era espírita, acho que eu com 2 anos de idade, né? Ele eu passei na mesa, acho que na mesinha onde eles estavam bebendo, e eu acho que eu tomei um gole de cerveja, peguei assim e tomei. E fiquei bêbado, né? Lógico, 2 anos de idade. E aí eu me lembro que ele me botava no ombro dele e ele dizia, né, que aí eu não me lembro disso, ele dizia que eu dizia, viva Vaguinho, ele dizia, diga viva Vaguinho, eu dizia, viva Vaguinho e tal, quer dizer,
desde aquela época com uma tendência muito forte ao alcoolismo, era muito sensível e comecei muito cedo. Eu acho que com 13 anos de idade, 14 anos de idade, eu comecei a beber. Eu acho que foi antes disso, né? A tomar cerveja escondida de papai, essa coisa toda. E a minha família sempre foi muito conectada a isso, né? E isso foi a vida toda, né? Até hoje todos eles bebem bastante. Toda reunião familiar é para se reunir em torno de 1 litro de uísque, de 2, 3 grades de cerveja, regada a muito churrasco, a muita festa, muita farra. E, por favor, eu não estou dizendo aqui que isso é errado. Eu só estou dizendo que eu sou uma pessoa que tenho a doença do alcoolismo e não posso beber. Eu jamais deveria ter bebido na minha vida. Mas, poxa, eu estava inserido num contexto, e eu não estou aqui me justificando, mas eu estava inserido num contexto e comecei a beber naquela época. E isso aí me prejudicou bastante. Então, depois, lógico, os estudos se completaram, eu fiz faculdades, eu fiz pós-graduações e tal, mas sempre acompanhado de muito álcool e muita distância do espiritismo, sabendo que existia a espiritualidade, muito distante da minha mediunidade, mas sofrendo todas as consequências mediúnicas. Porque as consequências mediúnicas, elas não cessam se eu me afastar delas. Ao contrário, elas se intensificam, embora eu esteja obliterado nos sentidos, bebendo demais, fazendo bobagem demais e etc. Naturalmente, que a egrégora de espíritos e de pensamentos que se adensam em você são pensamentos e espíritos extremamente pesados. Lógico, são espíritos ligados ao sexo, ligados ao vício, ligados às paixões, às sensações, ligados muito aos chakras básicos, né? Ao básico, ao sexual, ao esplênico, daqui para baixo. Daqui para cima as coisas não funcionavam em mim. Então eu sempre pensava na curtição, na brincadeira, na greia, como dizem por aí. Eu nunca fui um cara que tive verdadeiramente uma vida muito simplesinha, não, tá certo? E isso aí foi piorando, né? Com o passar do tempo, piorou muito, 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 muito. Eu não coloquei aqui uma foto, mas eu cheguei a ter na faixa de 125 quilos, né? Por conta do álcool, por conta das bebidas. Eu até tinha uma apresentação aqui que eu tinha colocado com a minha imagem. Eu vou até ver se encontro aqui para mostrar para vocês, tá? Mas é incrível, era impressionante, impressionante mesmo, como, sei lá, como eu fiquei desfigurado. Qualquer dia desse eu mostro essa imagem a vocês. E fui engordando e fui adoecendo. E vez por outra, lógico, a mediunidade, todos que têm uma mediunidade, gente, todo mundo que tem essa sensibilidade está suscetível a determinadas ansiedades, depressões, porque o próprio álcool oblitera os sentidos, e ao obliterar os sentidos e tal, impede de você ter consciência de tudo. E esses espíritos, essas consciências extracorpóreas, elas se adensam em você e começam a passar todas as impressões que tem. E eu sou um médium empata, eu sou intuitivo, sou empata, né? Tenho algumas mediunidades em mim que trazem a característica de uma pessoa que vai adoecer fatalmente, vai entrar em depressão fatalmente. Isso é uma questão de tempo só, né? Vai rolar. Né? É só esperar o tempo chegar. E eu vejo assim, hoje em dia, sabe, a minha luta, e muitos perguntam a mim, por que você fala tanto sobre isso? Por que você se envolveu no mundo espírita? Você podia muito bem estar numa casa espírita, normal, fazendo palestras, etc. É que o seguinte, gente, eu perdi tempo demais e eu preciso aproveitar o restante do tempo da minha vida para fazer alguma coisa de muito útil, tanto para mim, porque a primeira pessoa que a gente deve pensar é na gente mesmo, porque se a gente não se ajudar, se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer ninguém ficar bem. Se a gente não tiver equilibrado, o equilíbrio não chega para as outras pessoas, porque você não transpira esse equilíbrio, você não coloca para fora o equilíbrio, você só absorve coisas ruins e passa para as pessoas coisas ruins. Eu vejo tanto, né? As pessoas me procuram aqui e dizem, Wagner, olha, eu queria mudar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu marido, minha mulher.
e ele mesmo, a gente percebe que não está se mudando, não está fazendo uma modificação em si própria. E eu acho que a primeira mudança que tem que ser feita é em você mesmo. E quando você está com todos esses sentidos obliterados, gente, você é um médium descontrolado num mundo descontrolado. Você é um médium sem conhecimento, sem nenhum preparo, e eu, entenda bem, eu nunca deixei de ler obras espíritas. Eu leio obra espírita, mesmo nas épocas mais tenebrosas da minha vida, eu estava sempre com o livro do espírita na cabeceira da minha cama, sempre estava lendo alguma coisa. Eu sempre estava estudando, eu sempre estava me preparando. Mas aquilo ali não entrava na minha cabeça como uma opção de mudança efetiva do meu comportamento. Eu achava que os outros deveriam ser daquele jeito. A maioria, sim, né, desse jeito. A gente acha que o outro tem que ser melhor, mas a gente não quer se adequar àquilo, não quer se enquadrar naquele processo. Não, melhore você, porque eu mesmo estou fazendo aqui o meu, tá tudo bem. Era assim que eu pensava. Aliás, achava que era normal beber do jeito que eu bebia, era normal me comportar da forma como eu me comportava, era normal ter as sensações que eu tinha. Não tinha nada de normal, estava tudo muito troncho. Eu nunca consegui construir algo efetivo na época que fiz isso. E aí veio exatamente, eu não quero me alongar demais nesse preâmbulo, porque já estamos aí com 40 minutos de live, tá certo? E veio a pancada mais forte, porque eu comecei com vários tipos de depressão. A maioria das pessoas que me procuram aqui estão depressivas, é detectado imediatamente que a pessoa tem algum tipo de mediunidade, que está envolvido com o relacionamento com os espíritos, né? A maioria das pessoas tem, gente. Olha, veja só, nós somos 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, pelo menos 90% sente todas essas impressões. Só quem não sente é quem está totalmente assim, eu costumo chamar de abestalhado, né? Que está no mundo de ilusões completas. Tem muita gente por aí no mundo de ilusões completas. Mas mesmo esses que estão no mundo de ilusão completa, de alguma forma eles sentem alguma coisa. Sempre sentem alguma coisa. Sempre passam pelo processo. E oi, Gracinha, eita coisa boa, Graça Bacelar tá aí assistindo a live, que coisa maravilhosa, minha prima linda, né? E foi muito interessante que, como é. Ah, eu sempre lembro dele, viu, Graça? Teu pai é uma pessoa constante em meus pensamentos, né? Porque tio Bacelar é como se fosse um irmão espiritual meu. Eu tenho um contato com o tio Bacelar desde que ele desencarnou, que esses contatos vêm na minha vida, né? Eu sinto a presença dele, eu sinto ele perto de mim, eu sinto várias coisas. É como se nós fôssemos muito próximos espiritualmente, em outras vidas, em outras existências, né? E eu sinto assim, eu gosto muito dele, né? Não é gostava, eu nunca uso gostava, porque como espíritos a gente não pode dizer gostava, a gente tem que dizer gosto, porque ele não deixou de existir, ele continua existindo, está mais vivo do que nunca na espiritualidade, né? E foi muito, muito interessante todas essas questões, né? Porque aí começaram a intensificar, né? Quem está me vendo aí, então começaram a se intensificar as sensações, muito mais depressão, muito mais agonia, muito mais sensações horripilantes, visões terríveis do mundo espiritual. Quando eu me desdobrava, eu era colocado em regiões umbralinas no plano espirituais extremamente tenebrosas, sabe? A coisa era punk rock radical. E eu, para me esquecer de dia, quando acordava, ia beber, né? Sustentava só enquanto estava trabalhando, e aí, depois que passava o trabalho, os dias de trabalho, eu começava a beber, bebia o final de semana todo, porque eu não queria sonhar, eu não queria passar por aquilo, eu não queria sentir aquilo, né? Eram muitas impressões, sabe, de insucesso, de tristeza, de agonia. Lógico, eu absorvia tudo, eu sou empata, né? Eu pego, absorvo, eu sou o médium que a gente chama de médium esponja, né? Aquele que absorve tudo. Então eu absorvia as dores, as sensações, as distonias mentais das outras pessoas e comecei a adoecer verdadeiramente, porque quanto mais tempo você passa sem se esclarecer espiritualmente, você começa a adoecer. E eu comecei a adoecer e a adoecer fortemente.
E comecei com depressões, desde os anos 90 que eu comecei com algumas depressões, primeiro síndrome do pânico, onde eu achava que ia morrer, o coração batia demais e tal. Eu me lembro até que uma vez eu fui levado para um médico e até o irmão de Graça Bacelar, Bebeto Bacelar, dizia, é o cardíaco, tirava uma onda comigo miserável, porque eu muito, muito novo, e fui bater num cardiologista, porque eu achava que ia morrer do coração. E papai me levou num cardiologista para saber se eu tinha algum problema no coração. Tinha nada no coração, não tinha absolutamente nada. Era a síndrome do pânico. Eu tentava respirar, não vinha a respiração, não vinha ar. Pô, eram as sensações, as impressões que os espíritos passam para você. Você começa a sentir cada vez mais tomado por eles. Isso, a única coisa que me fazia sair dessa realidade, dessa cruel realidade, era beber. E aí eu bebia com força. Mas pensa num caboclo e beber. Eu fiquei até especialista. A turma morre de rir com essas coisas, né? Porque eu digo que eu era especialista em tudo. Em cachaça, em uísque, em vinho. Ultimamente, nas últimas vezes que eu bebia, né, eu comecei a me especializar em vinho. Tomei muito vinho com Graça Bacelar, que está assistindo aí a live. E comecei a conhecer vinho, fiz cursos de vinho e tal, sabia as taças, o tipo de vinho chileno, vinhos europeus, franceses, etc. Os sabores, o amadeirado, não sei o que, cachaça, eu conhecia de tudo também. Quer dizer, os objetivos de vida ficaram vazios. Não é que isso é ruim, gente. Eu não estou aqui, por favor, criticando quem bebe, achando. Eu só estou dizendo que eu comecei a colocar os objetivos da minha vida, começaram a ser muito pobres, muito pequenos em relação a tudo. Então, é lógico, se eu apequeno a minha mentalidade, a minha cabeça, a minha percepção, é lógico que os espíritos vão torná-lo menor ainda, vão apequenar ainda mais as minhas percepções, as minhas sensações. E eu comecei a realmente achar que eu era aquilo, entendeu? Então, assim, para mim, diversão era ir para a mesa de um bar. Para mim, diversão era estar na cachaça, era estar na brincadeira. E não era, poxa, a minha felicidade nunca teve ali. E eu sempre tive. Aí você veja o que é o mundo espiritual e como ele é maravilhoso, maravilhoso, diferente. Os espíritos sempre diziam a mim e sempre colocavam na minha cabeça, e eu comentava isso com Flaviana, com minha esposa. Eu dizia, Flaviana, um dia eu vou ter que parar de beber. Um dia eu vou ter que parar com tudo isso. Um dia eu vou ter que ser uma pessoa mais sutil. Um dia, veja, o objetivo da minha vida, quando eu me situava, me concentrava, quando eu me olhava no espelho e me esquadrinhava, né? Quando eu me olhava realmente, olhava para mim mesmo, eu dizia, Wagner, tu não pode continuar com isso, cara. Tu não pode fazer isso que tu tá fazendo. Isso não é uma vida, isso é uma subvida. Mas para sair disso tudo, gente, não é fácil. Porque as pessoas te puxam para isso. Tuas amizades estão nisso. Aí, para completar tudo isso, a espiritualidade te incentiva cada vez mais. Que nada, isso é nada, não sei o que e tal. E você escuta tudo isso. Não escuta diretamente, mas é um self-talk, é uma coisa que acontece dentro da tua cabeça. Às vezes você escuta diretamente. Eu escutava gritos, eu escutava palavrões, e eu achava que estava enlouquecendo. Eu digo, eu estou ficando doido. E lógico, você começa a se esquecer dos conceitos, das teorias, da espiritualidade, tudo que você leu começa a desaparecer na sua mente. Veja só, é assim, é como se eles dissessem assim, não, nada disso existe não. Aliás, muita gente é assim. Muita gente diz, isso não existe nada e tal. Sabe o que é isso? São, assim, ele tem as sensações, passa pelo processo mediúnico, mas não acredita, porque a espiritualidade faz com que ele não acredite em nada daquilo. E ele começa a achar que aquilo ali não é verdadeiro. E começa a perceber que aquilo ali não é, não, isso aí não existe não, e tal, a espiritualidade não está se comunicando. A primeira coisa que eu quero que vocês botem na sua cabeça é o seguinte, botem na cabeça de vocês. A primeira coisa é, nós somos um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Porque tem muita gente que diz assim, eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, o meu espírito é forte. Não, moço, você é forte. Você quer dizer que você é forte? Você diz, eu sou forte, não é meu espírito é forte. Eu sou forte, porque isso aqui é capa. Quer provar que isso é capa?
vá dentro de um cemitério e tal, e abra uma cova com um mês, para você ver que isso é capa. Né? Isso aqui é vestimenta, isso aqui vai se acabar, vai haver o jubilamento das células, tá certo? A degradação das células, e você vai apodrecer. Você acha mesmo que você é aquele corpo podre que está ali dentro, mas muita gente se concebe a si próprio como se fosse um corpo. E muitas vezes entra em paranoia quando se olha no espelho e se vê que está velho. Gente, estar velho é estar experiente, é ter acumulado experiências dessa vida e ainda absorvendo as experiências das outras vidas, vivenciar a própria idade é uma das coisas mais belas que existe. Eu estou vivenciando, eu não estou vivenciando, sei lá, uma abstração, eu estou vivenciando uma vida vivida, se ela foi vivida. Agora, se você alimenta a vida toda em futilidades, como eu vinha alimentando, se você alimenta beleza, estética, se você alimenta que tua vida é o ter, né, a tua casa, meu carro, não sei o quê, tá apegado a isso tudo, lógico que você não está bem, né? Lógico que você está depressivo, lógico que você está passando por determinadas coisas nessa vida. Então, poxa, como se sentir bem alimentando materialidade? Como se sentir bem alimentando ilusões na cabeça? Você não é o que você tem. Você não é o que você aparenta na frente do espelho. Seu espírito é tudo aquilo que você adquiriu de bom. Todas as experiências boas que você aglutinou, acumulou diante de todas as tuas existências, que muita gente diz assim, eu não me lembro da minha vida anterior, por isso não existe a reencarnação. Nós não somos uma folha em branco. Todo mundo tem a sensação do que é. Todo mundo sabe o que é. Os conhecimentos que nós absorvemos, nós não perdemos por conta de uma outra encarnação. Por exemplo, as tendências que nós temos de aprender facilmente uma língua estrangeira, de aprender facilmente um instrumento musical, de ter uma tendência maior a entender determinadas matérias dentro do colégio, ter mais facilidade em algumas coisas que em outras, certas habilidades físicas, tudo isso são rememorações, rememorações inconscientes de tuas existências anteriores. Preste atenção em quem você é, tá certo? Agora, se você alimenta só bobagem na cabeça, se você alimenta só coisas... E eu fiz isso muito tempo. E aí, desagou no que eu chamei de hecatombe emocional. Hecatombe emocional mesmo, é como se tivesse soltado uma bomba atômica na minha vida. E aí, de uma hora para outra, eu bebia todo dia, eu saía de madrugada, dirigia um carro embriagado, depois fui interno em clínicas de recuperação para alcoólicos. Muita gente vai dizer assim, esse cara é corajoso, está dizendo isso. Verdadeiramente, a coragem mesmo foi de ter abandonado. O que eu estou falando agora é relatando o que eu passei, tá certo? E sei lá, vergonha, sentir vergonha por falar essas coisas, eu não sinto nenhuma. Eu só sinto um grande alívio e uma grande realização por ter abandonado tudo aquilo e estar expondo isso aqui para vocês é para mostrar que qualquer um de vocês, qualquer um pode se livrar se quiser, se tiver vontade, firme. É fácil? Não. É extremamente complexo se livrar. Eu não vou mentir para vocês, é como no texto que eu coloquei agora, hoje de manhã, no Facebook, comemorando os 3 anos da minha nova vida, tá certo? Como eu coloquei lá, não tem nada fácil. Fácil não tem. Aliás, viver não é fácil, né? Se você quisesse facilidades, não tivesse vindo para essa vida. Veio para cá é para se molhar. Tá no mundo material é sofrer determinadas dores, consequentemente, porque você vem num corpo. Então, quem vem num corpo físico passa pelas repercussões de um corpo físico, tá certo? Lógico, né, todas as tristezas, as doenças, os problemas, tudo, enfim, vai chegar junto de você. É porque a gente vive uma vida como se nenhum problema fosse acontecer. Quando a gente está passando o melhor dos mundos, a gente acha que aquilo ali vai ser permanente. E quando está passando o pior dos... Veja como nós somos de extremo. Quando estamos passando o pior dos mundos, achamos que aquilo também é permanente. E eu me lembro que eu fui internado. Quando eu estava na clínica, gente, eu nunca senti coisa igual. Sabe? O que é você tá num local onde você está depressivo, tomando remédios para dormir, tomando remédios para tirar a tua consciência, mas mesmo assim você não perde a consciência, chora todos os dias, está preso naquele local, é uma coisa
tenebrosa. Muitos dizem assim, eu tenho medo do umbral. Eu digo, eu já enfrentei ele, aqui mesmo na Terra. Umbral é estado de consciência, é pensamento, tá? Se você está com tua consciência tranquila, você pode estar no pior lugar do mundo, no pior casebre. Se tua consciência está tranquila e você está leve, ali é o céu. Agora, você pode estar numa mansão. Agora, muitos estão passando por esse momento, né? Você está, às vezes, numa mansão enorme e você se sente só, depressivo e infeliz. Porque você não cultivou coisas positivas na sua vida. Gente, eu não estou falando aqui de santidade, eu não estou falando aqui de falso moralismo, nada disso. Eu sou o mesmo vaguinho de sempre. Entendesse como é o negócio? Tenho meus defeitos, minhas falhas, meus egoísmos, minhas poucas humildades, e tudo isso está inserido em mim, na minha personalidade, mas a tentativa é muito válida, porque eu ver o que eu vi, gente, olha, acordar de madrugada sentindo alguém pegando no seu pescoço não é fácil. Era um espírito que estava ali sugando minhas energias, pegando no meu pescoço. Quando eu me desvencilhei de tudo, e aí essa experiência foi uma das mais fortes da minha vida, uma das experiências espirituais mais fortes da minha vida. Foi que, assim, eu entrei em 2 clínicas, depois saí da clínica e muito revoltado, continuei a beber. Uma vez fui num bar aqui perto de casa, o SEC, aqui o Centro de Expansão Consciencial, também é a minha residência. E eu fui num bar aqui perto de casa, e entrei nesse bar, enchi a cara de cachaça como sempre, muito cedo. Não bebia muito não, porque eu estava tomando antidepressivo junto com álcool, você imagina a bomba disso tudo. E aí, na hora que eu saí e tal, veja a ideia do bebum, né? Eu saí a pé, porque já tinham tomado a chave do meu carro, eu já não andava mais de carro, porque de forma muito consciente, os meus familiares esconderam a chave do meu carro e levaram meu carro de casa, porque senão eu ia terminar morrendo num acidente de carro, ou pior ainda, matando alguém. Né? Porque o carro é uma arma na mão de uma pessoa com mediunidade, descontrole emocional, com alcoolismo em alto grau, com depressão. Uma pessoa dessa vai matar ou vai morrer. Um dos dois. Tá certo? E o que é que aconteceu? Nesse dia eu saí do bar e eu fui inventar de urinar num córrego que tem aqui no Maurício de Nassau, no bairro que nós vivemos aqui, tem pessoas de fora, de outros estados assistindo também a live, e tem um córrego que passa aqui no meio do bairro, que é para aliviar, era um riachinho que passava, e sempre tinha enchentes nesse bairro aqui. Depois que fizeram esse córrego, a coisa aliviou, e é todo em concreto. E ele tem mais ou menos 1,5 metro do parapeito dele para o chão. E eu subi no parapeito, fiquei no parapeito, que é no mesmo nível do chão, e fui urinar. E aí me desequilibrei, caí de cara no chão, quebrei a cara, me cortei todo e tal. E aí uns motoboys iam passando com a moto e tal, e pararam as motos e tal, e me tiraram lá dentro. Eu não sei como é que esses caras foram me tirar dali de dentro, porque como é que, sei lá, alguém para um cidadão como esse, né? Mas pararam. E aí me tiraram lá do bueiro, eu todo melado de lama, eu todo encharcado, sujo e etc. E quando eu saí do bueiro, passou, eu notei que uma moça numa moto parou e disse, moço, o que foi que aconteceu com o senhor? Eu disse, eu caí no bueiro. Aí ela disse, eu vou lhe levar em casa. Eu digo, muito obrigado. Aí saí andando com ela, todo arranhado, sangrando, todo sujo, cabelo sujo, né? E aí eu saí até em casa. Quando chegou na frente de casa, ela disse, moço, você é um homem de Deus. Não faça isso não, que você pode mudar a sua vida e mudar a vida de outras pessoas. Lógico que eu entrei chorando, muito emocionado, chorei mais ainda no banho. E na hora que eu dei de cara no espelho comigo, eu estava todo arranhado, todo arrebentado. E eu vi o meu guia espiritual e ele disse a mim, ou você para e muda, ou você vai morrer. Porque a gente vai te desligar do corpo. Para você não adquirir mais débitos. Você está com muitos débitos e vai adquirir outros. Inclusive, isso que você está fazendo é um suicídio involuntário, consciente.
Você não está dando um tiro na cabeça, nem está tomando remédio, nem está tomando veneno, mas você está se envenenando aos poucos e você vai morrer. E nós vamos te tirar antes. Ou você para agora, ou você vai morrer. E eu parei, desde esse dia. Faz 3 anos que isso aconteceu. Bom, o que é que acontece? Todas as palestras espíritas, me conectei a algumas casas espíritas e tal, uma delas que eu agradeço muito, que foi o Chico Xavier, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, que me acolheu, fez o meu tratamento magnético lá, além do tratamento psiquiátrico, né, onde eu tomei remédios para parar a depressão, para passar tudo aquilo que eu tinha passado, né, e aí, naturalmente, eu me recuperei e tal, comecei a trabalhar na casa e etc, e comecei a dar palestras. Toda palestra que eu ia dar, eu falava esse exemplo, contava essa história da moto, dos motoqueiros que tinham parado, da mocinha que tinha me ajudado e que ela tinha vindo empurrando a moto e tinha me deixado em casa e que tinha sido uma das experiências mais chocantes, boas, maravilhosas, mas também extremamente, né, marcantes da minha vida. E aí passou-se muito tempo e tal. Aí quando foi o ano passado, eu acho que em setembro, foi agosto ou setembro, eu ia parando o carro aqui em casa, e aí, lógico, a gente com esse pânico de assalto e etc, a gente tá sempre assim em alerta, né? E aí quando eu parei o carro na frente da garagem, eu percebi que uma moto parou ao lado do meu carro. E eu digo, meu Deus, eu vou ser assaltado agora, né? Tô lascado. Vou ser assaltado e tal, vai ser uma porcaria. Eu já abri a porta da garagem. Vão invadir minha casa, vão tomar tudo. Mas o cara tava só na moto. Aí o cara desceu da moto, tirou o capacete. Aí quando eu desci da moto, eu disse, pois não, amigo. Aí ele fez, eu posso falar com o senhor? Eu disse, pode. Aí desci do carro, o carro ainda metade na rua, metade dentro da casa. Aí eu disse, sim, pois não. Aí ele disse, olha, o senhor não está me conhecendo, né? Aí eu disse, não estou lhe conhecendo, não. Ele disse, eu sou aquele rapaz que junto com o outro lhe tirou lá do bueiro que o senhor estava. E eu ando acompanhando o senhor nas suas palestras e eu estou muito feliz pelo senhor. Cara, eu me abracei com esse rapaz chorando, né? Agradeci muito por tudo e ele disse que estava muito feliz porque eu tinha mudado a minha vida, que nunca tinha visto nada parecido na vida dele. E aquilo ali foi muito chocante para mim, muito emocionante. E aí eu olhei para ele e disse, cara, quem eu queria encontrar também era aquela mocinha que parou na moto e me ajudou a chegar até em casa. Ele fez um olhar de interrogação assim, ele disse, mas seu Wagner, não tinha nenhuma mocinha não, nenhuma mocinha lhe acompanhou até em casa, o senhor foi andando sozinho para casa, não teve ninguém lhe acompanhando. Veja o que os espíritos fazem, né? Bom, depois disso, se foi promovida uma outra mudança na minha vida espiritual. Eu comecei os trabalhos espirituais porque eu percebi que a comunicação dos espíritos e a vida espiritual era muito mais diversa, inclusive promovendo a gêneres, promovendo a gêneres são espíritos que se materializam na sua frente como se fossem pessoas, e você as vê, e elas empurram objetos, elas têm objetos e tal, são... Então, minha gente, por favor, não venham me dizer que Kardec não falou nisso. Tem na Gênese, tem na Revista Espírita, tal, tá dentro da codificação espírita. Procurem, vocês vão achar, tá certo? E aí eu fiquei impressionado com aquilo e comecei a estudar cada vez mais. Aí promovi um curso de paranormalidade aqui no SEC, depois abri uma sala mediúnica aqui no SEC, me afastei do movimento espírita, da casa no grupo de estudos espíritas Chico Xavier, do qual eu agradeço demais, saí pela porta da frente, não tive problema nenhum. Tem muita gente que fica curioso, por que foi que Wagner saiu do Chico Xavier? Houve uma briga? Não houve nada, não houve nada. Eu só que tomei outro rumo, tomei outro caminho, percebi que podia ajudar também separado, tá certo? Eles continuam com um trabalho belíssimo lá, maravilhoso, e eu continuo com o meu trabalho aqui.
dando palestras, né, acolhendo os médios e fazendo tudo. E, gente, nesses trabalhos mediúnicos daqui, aí é que as coisas ampliaram mesmo. Porque eu comecei a estudar outras técnicas de comunicação com os espíritos, diálogos, comecei a abrir o meu leque de conhecimento em relação a outras religiões que trabalhavam com mediunismo, né? Comecei a aprender a apometria, comecei a desenvolver alguns potenciais, comecei a fazer experiência com transcomunicação instrumental. Então, assim, em um ano de trabalho, um ano e meio mais ou menos de trabalho, um ano, basicamente não foi um ano passado esse negócio de setembro, foi o outro ano, mas um ano e meio, mais ou menos, de trabalho espirituais, assim, a minha vida espiritual deu uma guinada muito grande. Eu posso dizer que em um ano e meio de conhecimentos espirituais diversos, como que eu obtive, não são porcarias, não são bobagens, porque tem gente que diz assim, não, caba tira para todo lado. Não, é assim, é você obter cada vez mais conhecimentos, separando naturalmente o joio do trigo, tem muita bobajada no meio, tá? Tem muita farsa no meio, tem muita gente dizendo bobagem, tá certo? Mas se você lê os livros certos, se você procura certo, cara, amplia demais os conhecimentos, a gente se transforma muito. Estudei muito viagem astral, estudei muito magnetismo, estudei muito apometria, tive contatos aqui com espíritos fantásticos, abri o hospital espiritual aqui no SEC e estou conseguindo ajudar pessoas. Lá no Chico, eu já tinha feito vários trabalhos, como de aulas de violão, isso vai acontecer aqui também no SEC, nesse próximo ano, né? Porque esse ano está meio perdido, né? Mas nesse próximo ano tem outros projetos bem bacanas, como a musicoterapia, que nós vamos abrir aqui, né? Mas eu já estava com esse projeto lá no Chico. Vou abrir depois também uma área aqui para dependentes químicos, tá certo? Para alcoólatras e tal, para trabalhos com alcoólatras. Mudei a minha vida profissional completamente, porque eu me formei e as formações foram muito tradicionais, administração, direito, era professor universitário, nunca fui advogado, mas professor universitário, administrador, consultor empresarial, viajava muito, etc. Vivia num avião e tal, e depois, quando tudo mudou, eu mudei tudo, né? Porque quando eu voltei naturalmente das clínicas, que eu comecei a me equilibrar, eu estava falido completamente, né? E aí eu agradeço muito a toda a minha família, Graça Bacelar está aí me representando, eu não sei se mamãe está também, mas Flaviana foi maravilhosa, porque sei lá, suportou toda essa barra de uma forma muito bravia, muito forte, foi meu braço direito, esquerdo e tudo. A Wagner Júnior, meu filho, que na época também estava passando uma fase muito difícil, a mãe doente de câncer, que já desencarnou agora, há mais ou menos uns 8 meses atrás. Eu, alcoólatra, internado numa clínica, e Wagner Júnior me acompanhava, me levava para os cantos, me levava para o centro espírita, me levava para... Olha, foi uma coisa terrível. Meu irmão, Valber, que foi maravilhoso, minha mãe, meu pai, papai, meu Deus, papai agora desencarnado, mas ele está sempre junto, né? Tá em pensamentos, em espíritos, já veio aqui, deu uma mensagem, inclusive o Graça. Papai veio com Carlos Antônio aqui, né? Quem acompanhou ele espiritualmente foi Carlos Antônio. Depois eu te conto essa história. Depois a gente se comunica para eu te contar essa história. Viu? E papai veio e se comunicou, mas papai foi maravilhoso na minha recuperação, na minha mudança de vida, acompanhou, foi muito solidário, assim, toda a palestra minha, papai estava embaixo, muito bem, sucesso, não sei o quê, além de tudo, né? Além de todos os auxílios que ele me deu na vida, mamãe não se fala, mamãe é aquela coisa maravilhosa que eu não gosto nem de falar, porque eu me emociono. Mas mamãe sempre foi maravilhosa comigo, tá certo? E todos, né, todos, enfim, as pessoas que se conectaram a mim, as pessoas que me ajudaram, as pessoas que estenderam as mãos, que confiaram na minha recuperação, que viram a minha transformação espiritual. E aí eu trouxe tudo isso, porque eu devo isso à vida, eu devo isso ao mundo, né? Eu devo essa dedicação espiritual.
E eu me dediquei e eu transformei a minha vida. E a minha vida profissional se transformou porque eu me transformei num psicoterapeuta também. Eu estudei, comecei a estudar psicoterapia, depois vários cursos e tal, sou mestre em Reiki, hipnoterapeuta, tal. Eu saí estudando muitas coisas para poder ajudar as pessoas profissionalmente também. Então, hoje eu ajudo, faço o possível para ajudar profissionalmente, tá certo? E tenho aqui no SEC os trabalhos espirituais, né? A partir da terça-feira, toda terça-feira nós temos meditação, quando voltar agora os trabalhos, ó, eu estou fazendo meditação, estou fazendo praticamente todos esses trabalhos online, que a gente descobriu isso com essa época da nossa vida, né, com essa pandemia, a gente descobriu assim, nós descobrimos várias outras maneiras de ajudar as pessoas, várias outras maneiras de nos comunicarmos, de trabalharmos e etc e tal. Então, quando voltar, aqui funciona toda terça à noite meditação, a partir das 8 horas. Na quarta-feira à noite, a partir das 6 horas, hospital espiritual, com comunicados, com aconselhamento através dos pretos velhos e tal. Foi uma coisa que eu introduzi, trouxe da Umbanda isso, que é maravilhoso e muito poucas pessoas conhecem a Umbanda, conhecem essas entidades, são entidades maravilhosas, fantásticas, não tem nada do que o povo diz por aí, tá certo? É por desconhecimento, ignorância nossa. Eu digo nossa porque eu também tinha, tá, gente? Eu era cheio de preconceitos, era cheio de bobajada na cabeça, e quando eu comecei a me aprofundar e estudar, vi que não era nada disso. Na quarta-feira tem isso, na quinta-feira nós temos estudos mediúnicos, apometria, nós temos desobsessão, né, o processo de desobsessão, tratamos as obsessões, principalmente as obsessões complexas, que hoje dentro das casas espíritas está muito difícil, porque as pessoas estão conectadas ainda àquele molde de conversar, achar que os obsessores são aqueles simplesinhos que simplesmente dizem assim, meu amor vai embora, o amor de Cristo nos uniu e etc. Tudo isso é válido. E lógico que é válido para uma parte dos espíritos, mas a gente não pode tratar com os espíritos como se fosse criança, com todos eles, como se eles fossem só sofredores. Tem alguns que são renitentes no mal, que são muito pesados, são muito difíceis e tal, e nós estamos tratando essa obsessão complexa também, tá certo? Trabalhando essas obsessões complexas, temos conseguido ajudar muitas pessoas e vamos conseguir ajudar ainda mais, porque vou concluir daqui a alguns meses o curso de apometria que eu estou fazendo com o Fábio Naza, através do Instituto Vida Plena. Nós estamos aí com um trabalho também para instruir os nossos médiuns aqui a trabalhar com apometria, com a técnica, para poder aliviar as pessoas. Tudo isso é gratuito, tá, gente? Só não a parte profissional, que é a minha parte psicoterapêutica, que é a parte da manhã e da tarde, que é o meu trabalho profissional hoje, né? Hoje eu sou sócio de um estacionamento pequeno com meu irmão e meu cunhado, e tenho aqui a parte de psicoterapia. E o que me realiza demais, porque eu estou trabalhando com gente, eu estou trabalhando com processos de cura psíquica, né, de cura mental, né, trabalhando no espírito. Eu acho isso fantástico. Ter mudado essas coisas na minha vida, às vezes eu fico me imaginando assim, fico pensando, pô, parece um sonho isso, né, parece uma coisa diferente. É como se eu tivesse saído de uma dimensão e entrado em outra. Como se eu tivesse morrido há 3 anos atrás e tivesse entrado outro. É muito incrível, cara, isso. É, assim, fantástico, fantástico e maravilhoso, porque é muito bonito. É muito gostoso a gente poder ajudar as pessoas e principalmente ajudar de forma efetiva. Então, na quinta-feira nós temos os estudos mediúnicos, desobsessão. Na sexta-feira nós temos palestras espírita aqui, palestra espiritualista, não chamo mais de espírita, porque a casa não é espírita, é um espaço terapêutico que à noite trabalha de uma forma universalista, adotando todas as técnicas espirituais, sem dogmas e sem pensamentos religiosos. Nós não somos uma religião aqui, esqueça, não sou um religioso, tá certo? Embora eu fale no bem, mas é assim, todas as vezes que a gente começa a ter o princípio da razoabilidade como forma de pensamento, os princípios filosóficos, a curiosidade de saber e a introdução de determinadas técnicas como a promoção do bem da humanidade, nós nos tornamos ligados a Deus. Então, não deixa de ser uma religião, né? Porque a religião é o teu templo, é você, não é uma casa, não é uma igreja, não é uma igreja evangélica, não é uma igreja católica, não é um
uma casa espírita que vai te dar tranquilidade. O que dá tranquilidade na tua mente é a tua conduta pessoal, que é muito difícil a gente se conduzir pessoalmente e fazer as coisas do jeito certo. Tá? E é um dos maiores desafios do ser humano é se comportar adequadamente. Né? E o que é adequadamente? Né? Adequadamente é dentro das leis universais, dentro das leis naturais, saber que existe causa e efeito, que existe toda uma repercussão em tudo que você faz, que aqui a gente está fazendo as coisas para poder evoluir, é tudo isso, tá certo? Que nós estamos aqui como espíritos em evolução, nós estamos trabalhando para o bem, é essa a experiência espiritual que eu precisava passar para vocês, comemorando os 3 anos da minha nova vida, da vida diferente que eu adquiri. E todo domingo, pula só o sábado, no domingo eu tenho isso aqui que eu estou fazendo com vocês, que é o Café Espiritual, que sempre foi um programa online, e continua sendo. A palestra espírita também da sexta-feira sempre foi online, mas eu sempre abri para as pessoas virem para cá também para participar ao vivo. Eu sempre fiz essas comunicações ao vivo. Para mim foi muito fácil me adaptar à vida online, tá? Porque eu sempre trabalhei muito online, sempre trabalhei assim muito com os internautas, né? Com as pessoas que estão na internet, que estão na nuvem, né? E esse contato tem sido maravilhoso, né? E, na verdade, gente, essas experiências espirituais tem muito mais coisas aí no meio, que eu vou contar, assim, paulatinamente a vocês. Durante essa semana eu vou soltar algumas pérolas aí, né? Teremos a meditação, que não vai ser na terça, gente, vai ser na segunda, porque eu estou fazendo estágio de apometria na terça-feira, então começa às 7h30, portanto eu não posso fazer a meditação. Então, a meditação sempre vai ser na segunda-feira, agora às 7 horas da noite. E à noite, na terça-feira, eu estou fazendo apometria, estou estudando, fazendo o curso. Na quarta-feira, nós temos o nosso evangelho no lar, porque eu substituí o hospital espiritual, que funciona fisicamente, eu substituí pelo evangelho no lar à noite. Né? Na quinta-feira, continuamos com nossos estudos mediúnicos, agora online. E os tratamentos de obsessão, estamos fazendo o tratamento aqui fisicamente, mas com pouquíssimos médicos. São 4 médicos, 5 médicos no máximo, que vêm para cá fisicamente, mas todos com máscara, com prevenção, todos muito bem prevenidos, essa coisa toda. Na sexta-feira eu sempre faço a palestra, que é online, e no domingo é isso que eu estou passando para vocês. Então, gente, olha, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Patrícia Lima, querida Patrícia, está aí, dizendo aí, é muito bonito te ver falar de toda essa superação e como você vibra falando de tudo isso. Deixa eu só botar em show aqui. Patrícia, muito obrigado, querida, pela tua presença sempre tão gentil, tão cortês. Muito obrigado pelos elogios, não mereço nem nada disso, sabe? Porque foi tanta bronca, né? Gracinha também veio aqui, falou, Gracinha botou aqui, ó. Que lindo, gostei, né? O Ed já apareceu por aqui também, Augusto, e o restante do pessoal, Josiane dando boa noite, Amélia também, todos trabalhadores aqui da nossa casa, na parte da noite e tal. Cara, eu queria só agradecer a vocês, eu queria dizer para vocês que, lógico, é possível para todo mundo, é possível mudar, é possível ser melhor, sabe? Porque não precisa de muita coisa, para ser melhor basta a gente eliminar um dos vícios que a gente tem, uma das manias feias que a gente tem, os pantinhos que a gente tem. Só é eliminar um, eliminou um, você já está sendo melhor, você já está sendo mais limpo, mais tranquilo, você está entendendo? Então, quer dizer, sei lá, é difícil, sabe, gente? Porque mudar os paradigmas significa dizer que você está admitindo que errou. Né? E nem todo mundo quer admitir que está errando, que está fazendo uma bobagem na própria vida, que está cometendo determinados deslizes que não deveria cometer. Mas não por santidade, gente, é porque você mesmo se sente mal. Eu duvido quem não se sente mal fazendo uma bobagem. Vem, lógico, o peso na consciência e lógico que depois a cara fica envernizada. De tanta besteira que você faz, você acha que aquilo ali não existe. Você fica tentando obliterar os sentidos da consciência.
né? Esconder para debaixo do tapete a sujeira da sua mente. Um dia vai estourar isso, né? Você vai escondendo debaixo do tapete, escondendo debaixo do tapete. Um dia vai estourar uma depressão, um alcoolismo, uma ansiedade, sabe, uma vontade de se matar. E lógico, você está acumulando. Você está jogando para debaixo do tapete a limpeza que você diria estar fazendo profunda. Então é lógico que isso aí vai se acumular em tua mente e isso vai te adoecer de alguma forma. Às vezes aparecendo uma doença física, porque tudo que a gente densifica em nossos chakras, no nosso duplo etérico, se transforma em doença, repercute na tua ponta física, que é teu corpo físico, né? Teu soma. Teu soma tem esse nome, soma, porque ele soma todos os corpos espirituais, experiências e impressões. Do teu mental, do teu corpo búdico, ao mental superior, mental inferior, o teu duplo etérico, o teu corpo espiritual, o teu corpo físico, ele é o resultante disso tudo. Inclusive, o corpo perispiritual se chama MOB, né? Descrito por Hernando Guimarães de Andrade. MOB é modelo organizador biológico. Então, lógico, ele deixa de organizar quando a gente está vivo, quando a gente está no corpo. Não, ele foi organizado no plano espiritual e ele continua organizando. Tá certo? Então, tudo que a gente pensa, sente, tudo que a gente acha que vai ter, todos os sentimentos, sensações ruins que a gente tenta transmitir para ele, ele absorve. Aí cria um câncer, aí desenvolve uma cardiopatia, desenvolve uma doença autoimune e por aí vai. Tudo isso é a somatização do que nós somos, por isso que o nome é soma. Entendeu? Então, quer dizer, nós adquirimos determinadas doenças e adoecemos psicamente e fisicamente porque nós somamos todas as coisas. Vamos jogando tudo para debaixo do tapete, várias coisas na nossa vida. E isso tudo, tá certo? Se transforma em uma vida péssima para você. Quem gosta de viver uma vida péssima? Ninguém, né? Então não é uma questão de santidade, é uma questão de querer se sentir melhor em tudo, de querer ficar bem, de querer se melhorar, de querer se transformar. Você quer se transformar? Você pode, meu filho. Hoje mesmo, quando eu terminei de fazer esse texto, a primeira pessoa que comentou lá foi uma mocinha e ela disse, eu queria ter essa força de vontade. Eu digo, você tem, se você quiser. Né? Gaste o seu quantum de energia para fazer uma coisa bacana. Né? Decida fazer e começa a fazer, mas não deixe para amanhã não, comece logo hoje. O que é que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida? O que é que eu posso fazer hoje para dar o primeiro passo? Para sair dessa condição péssima que eu estou para uma condição melhor. Não é papo de autoajuda, não, gente. Eu estou dizendo a vocês porque eu estou passando por isso. Eu passei por isso. Eu transformei uma vida. Eu fiz questão de contar tudo a vocês para vocês verem como foi difícil para mim. Eu sei que tem vidas mais difíceis, coisas muito mais complexas por aí, coisas muito mais penosas. Eu estou falando da minha recuperação, que já é uma forma de eu transmitir assim. Você pode também, cara. Você pode se transformar, você pode melhorar, você pode desenvolver, você pode ser melhor. Você pode ser um ser humano diferente desse que você é. Diferente não na tua essência, porque a tua essência vai continuar. Eu continuo o mesmo Wagner, mas um Wagner que tenta todos os dias fazer uma coisinha que seja um pouquinho melhor. Em vez de eu estar acumulando sujeira debaixo do tapete, eu estou tentando tirar uma por uma, devagarinho. Não precisa ser com agonia, não, filho. Não precisa se apressar, não, para tirar sujeira debaixo do tapete, não, porque também tem gente que fica ansiosa demais, começa a tirar sujeira demais debaixo do tapete, não aguenta, tenta empiripar, quem tem depressão, endoide, pronto, tira a própria vida. Tá? Não é assim, tá? Vamos devagarinho, vamos tirando devagarinho. Mas a mudança, a partir do momento que você decidir mudar, tem que ser uma mudança efetiva. Não pode ser parada no meio do caminho. Não pode ser assim, uma ação boa para 3 coisas ruins. Porque tem gente que faz isso, né? Negocia com a vida. É assim, final de semana eu vou na igreja, confesso meus pecados. É exatamente assim. Confesso os meus pecados aos padres, acho que já limpei todos os pecados, só por dizer a ele os pecados que cometi. E aí, durante a semana, como ele mandou eu rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, eu limpo tudo e durante a semana eu peco tudinho de novo. Porque quando for no domingo eu volto lá e me confesso de novo. Assim também é nas igrejas tradicionais, evangélicas e tal, sem nenhuma crítica. É o mesmo processo. Você acha que pode limpar a sua vida sem mudar o seu comportamento. Você acha que entrando numa igreja, se convertendo, fazendo algumas coisas e tal, você pode limpar toda a história da tua vida. Você só limpa a história da tua vida de forma paulatina, vagarosa e que seja uma coisa realmente efetiva.
para sempre. A mudança tem que ser para melhor o tempo todo. Não pode voltar atrás, não pode retroagir. Você pode cair? Pode. E não faz mal cair. Você pode cair sempre com o olhar em levantar, em melhorar, em se desenvolver. Entendeu? Nunca parar de pensar que pode mudar a tua vida espiritual, que pode transformar tuas experiências espirituais em coisas maravilhosas, que a mediunidade não é uma doença, e sim uma dádiva que nós recebemos. Tá certo? E quase todos nós temos essa mediunidade, essa percepção do mundo espiritual. Isso não é uma doença, não é para tirar ela de você, é para você usar ela para o bem, para transformar a vida de outras pessoas em coisas, em vidas melhores. É assim que a gente deve atuar na vida. E não se comportando vitimamente. Ah, meu Deus, porque tudo acontece comigo, eu sou uma porcaria, eu sou a vitimazinha da vida. Você não é vítima de nada. Nem eu fui, nem você é, nem ninguém é. Tá certo? Existe uma frasinha que diz o seguinte: existem muitas injustiças pelo mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Injustiças tem, porque a gente vê as injustiças acontecendo. Então, à primeira vista, parece ser uma injustiça. E a gente se comporta e tem que tentar mudar essa situação das pessoas que estão no mundo. Quando eu vejo uma pobreza, quando eu vejo uma pessoa com fome, quando eu vejo uma pessoa sendo maltratada, injuriada, né, massacrada, pessoas que têm preconceitos. Lógico que isso é injustiça. Mas existe algum injustiçado ali mesmo? Tem não. Alguns desses que sofrem tudo o que sofrem já fizeram o outro sofrer. Mas Wagner, não nessa vida. Na outra vida. Sim, Wagner, mas eu não me lembro. Mas você fez. Tá? Então, são as consequências naturais de uma reencarnação. Nós estamos aqui para aprender e viver, e essa é uma dádiva que Deus nos dá de renascer novamente em corpos novos, quase sem o conhecimento do que fizemos no passado, para poder não ficarmos nos culpando. Um outro dia eu comentei sobre isso, que ao me lembrar, ao abrir o Facebook meu e olhar algumas histórias minhas de 2015, eu fiquei escandalizado. Eu digo, eu não posso ter sido essa porcaria de pessoa que eu fui aí. Meu Deus, o que foi que eu comentei aqui? E me senti envergonhado com o que eu fui em 2015. E tem gente querendo descobrir o passado. Esqueça isso, gente. Nós fazemos terapia regressiva aqui, mas não é para descobrir o que você fez de besteira, de coisa errada, descobrir quem você foi. Tem gente que vem aqui e diz: ah, eu queria saber se eu fui um rei, uma rainha. Eu digo, meu amigo, veja, era para ter muito rei e muita rainha no mundo, viu, meu amigo? E outra coisa, não queira saber do passado, aquelas coisas escabrosas, porque isso não vai te ajudar, só vai te prejudicar. O que a gente faz aqui é uma terapia para resgatar os problemas que você está tendo e tentar mudar esses problemas, visualizando e ressignificando um passado distante de outras vidas. É diferente, completamente diferente. Mas se você quer se mudar, poxa, tá? Tem uma frase de Kardec que eu acho lapidante, tem inclusive aqui, né? Para mudar uma vida e transformar a sua vida para o bem, não espere para outra vida. Faça dessa vida a mudança que você tem que fazer. E não espere mudar os outros. Mude primeiro, essa parte é minha já. Mude primeiro a você. Você muda a você. E a partir de você, o mundo muda, porque nada mais interessante para o mundo do que exemplos. As palavras são fantásticas, tudo que eu estou falando para vocês, vocês podem dizer para mim, Wagner, que coisa bonita e tal, tal, tal. Bom, mas isso calou o fundo da tua alma? Bom, se calou, maravilha, fantástico, você está aprendendo apenas com as palavras, mas o que muda mesmo e que arrasta as pessoas são os exemplos. A forma como você se comporta e a mudança que você promoveu em sua vida. É assim que funciona. Sem mais, sem menos, sem parrapapá e sem curucucu. Tem que ir lá e ir na grande e abraçar a causa e dizer assim, porra, eu vou mudar isso. Tá? Isso está me incomodando, cara. Isso está incomodando. Tudo que te incomodar, tira de cima de tu, pô. Ah, não, porque tá bom, tá confortável. Eu costumo dizer que até depressão. Tem gente que adora ficar com a depressão. Porque aí as pessoas vão achar ele coitadinho. Ah, coitadinho, não sei o que. Porra, eu nunca quis isso. Tá entendendo? E quando eu me conscientizei de que eu não precisava disso para ser feliz, cara, é libertador. Dói pra caramba, mas é libertador. Um beijo no coração de vocês. Tudo de bom. Né, que essa mudança seja efetiva e que vocês tenham conseguido captar alguma coisa que eu passei para vocês aqui nessas minhas experiências. Foi uma live enorme, quase 1h30 de live, mas eu acho que vale a pena, né? Porque a gente está conversando sobre coisas maravilhosas, coisas bonitas, coisas de dentro.
né? Coisas do espírito, coisas que transformam a gente de dentro para fora. O mundo não se transforma de fora para dentro, e sim de dentro para fora. É assim que funciona o mundo, gente. Um beijo muito grande no coração de vocês. Amo vocês todos, tá certo? Tá aqui. Wagner Andrade descortinado, máscarazinha caída, tirada, arrancada, rasgada. Não tem mais máscara, tá aqui. Wagner é esse. Beijo. Paz e luz, sempre.